uma hermenêutica adequada é necessária para nós interpretarmos o texto bíblico. De nada adianta você ter o melhor texto e não ter a melhor interpretação. O nosso curso de leitura bíblica é basicamente um curso de introdução à hermenêutica, ou seja, um curso de introdução à leitura e interpretação dos textos bíblicos para compreender o seu conteúdo e aplicá-lo à nossa vida. Definimos hermenêutica bíblica como a disciplina teológica que se dedica à interpretação dos textos bíblicos, buscando desvendar o seu significado original e aplicá-lo à vida do cristão. A hermenêutica se baseia em princípios e métodos que permitem ao intérprete compreender o contexto histórico, literário e cultural em que os textos foram escritos, para, desta maneira, conseguir atingir a sua interpretação correta e a sua aplicação teológica e prática. Quais são os nossos objetivos com um curso como esse? A hermenêutica bíblica tem 3 objetivos básicos. Primeiro, compreensão do significado original do texto, ou seja, descobrir o que o autor pretendia comunicar ao escrever o texto, levando em conta o seu contexto histórico, cultural e linguístico. Quando alguém escreve um texto e quer passar uma mensagem, e é óbvio que quem recebe a mensagem deve recebê-la de acordo com a intenção do autor. O segundo objetivo é a aplicação dos ensinos da Bíblia à nossa vida de forma relevante e prática, porque o autor escreveu para influenciar a vida dos crentes, e nós devemos ter esta percepção para sofrermos ou recebermos esta influência que é benéfica. E um terceiro motivo, um terceiro objetivo é a correção do erro, porque compreender corretamente as Escrituras vai fornecer ferramentas para evitar interpretações errôneas, para evitar interpretações distorcidas da Bíblia que produzem heresias e práticas antibíblicas. Com isso, nós temos alguns princípios que nós adotaremos nos nossos estudos. São os chamados princípios hermenêuticos. Esses princípios serão mais desenvolvidos. O primeiro princípio é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, considerando o sentido natural das palavras, considerando o sentido original das frases, no contexto em que eles foram escritos, ou seja, dentro dos seus respectivos livros. O significado de um texto bíblico, esse é o nosso segundo princípio, ele só pode ser plenamente compreendido se ele for interpretado em seu próprio contexto histórico, geográfico, literário e cultural. Terceiro, a Bíblia é um livro claro e compreensível, cujos ensinamentos são acessíveis a todos, independente do nível cultural, embora qualquer pessoa, ao ler a Bíblia, vai saber que existe um Deus Criador. Qualquer pessoa que ler a Bíblia vai ouvir falar de um homem que pecou, um homem que é pecador, que transgride os mandamentos de Deus. Qualquer pessoa que ler a Bíblia vai conseguir encontrar a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, e vai ver o ensino muito simples de que todo aquele que crer em Jesus receberá das suas mãos a vida eterna. Essas verdades fundamentais podem ser percebidas por qualquer pessoa. E quarto, os textos bíblicos devem ser interpretados de maneira análoga a outros textos, comparando texto com texto, comparando afirmação da Bíblia com outras afirmações da Bíblia, porque não há contradição nas Escrituras. Ao lado disso, nós vamos propor alguns métodos, porque toda ciência, e a hermenêutica é uma ciência, a interpretação da Bíblia, o estudo da Bíblia é uma ciência, toda ciência requer a adoção de métodos. E a nossa hermenêutica bíblica adota 4 métodos que permitem ao estudante alcançar uma compreensão o mais fiel possível do sentido original dos textos bíblicos. Primeiro, estudamos a estrutura gramatical do texto para determinar o significado das palavras e também das palavras dentro das frases e das frases dentro de um texto maior. Segundo, o estudo do contexto histórico e cultural em que o texto foi escrito é absolutamente necessário. Na verdade, é indispensável, pesquisando os costumes e os eventos relevantes do período que explicam o modo, o contexto, o que estava acontecendo quando aquele texto foi escrito. Terceiro, o exame do texto dentro do seu próprio estilo literário, pois as escrituras possuem diversos modos de escrita, alguns desses modos poucos conhecidos para nós nos tempos atuais. E quarto, a interpretação do texto à luz de outros ensinamentos da Bíblia, para que a sua compreensão seja correta, seja teologicamente consistente. É normal dizer-se que quando você olha para o texto bíblico, na verdade o erro está na sua compreensão por causa dos efeitos noéticos do pecado, dos efeitos do pecado na mente do homem. Embora existam diversas correntes interpretativas que nós precisamos conhecer, ao menos superficialmente, para compreender como algumas pessoas chegam a conclusões que são, no mínimo, heterodoxas, nós vamos aprender uma especificamente.
Cada uma dessas correntes oferece uma lente diferente, através da qual a Bíblia vai sendo interpretada pelas pessoas. Uma dessas correntes é a histórico-crítica. É uma abordagem que tem a pretensão de reconstruir o significado original do texto em seu contexto histórico e cultural, através da análise textual, através da crítica literária, através da arqueologia, da história e das ciências sociais. Dois autores que podem servir de ponto de partida para os nossos estudos sobre essa linha interpretativa são John Barton e James Barr. Barton disse que a tarefa da crítica bíblica é descobrir o que o texto significava para os seus autores e primeiros leitores, e não impor um significado derivado de nossas próprias crenças e experiências. O problema é que Barton vai inserir as suas próprias crenças na mentalidade dos leitores originais. Já James Barr afirma que a Bíblia não é um livro caído do céu, mas é um produto da história humana, de certa maneira negando a sua inspiração. Uma segunda forma de leitura é o que nós chamamos de leitura teológica, ou leitura para provar pontos de vista. Esta é a abordagem adotada por Karl Barth e também por Pannenberg. Eles pretendem compreender o significado teológico dos textos e aplicá-los à fé e à vida da igreja, usando ferramentas como teologia sistemática, dogmática, história da igreja, teologia prática, crítica histórica e várias outras. Barth, por exemplo, diz que a Bíblia não é um livro sobre Deus, mas é a palavra de Deus. O detalhe é que este palavra de Deus, na sua mente, não tem a ver com inspiração. Já Pannenberg diz que a revelação de Deus na Bíblia é inseparável da história de Israel e da igreja, colocando como a escritura da Bíblia como fruto da cultura de Israel, como fruto da cultura da igreja, e não como aquilo que de fato aconteceu em alguns momentos. Um outro modo é a leitura literária, uma corrente de pensamento seguida por Alters e Sternberg, que pretendem analisar os elementos literários dos textos bíblicos para desvendar o seu significado e para desvendar o impacto desse significado através da análise literária, da narratologia, da poética, do estudo de gêneros literários, encarando a Bíblia como uma literatura igual a qualquer outra. Alter, por exemplo, diz que a Bíblia é uma obra literária complexa e rica, que deve ser interpretada com atenção aos seus elementos literários, veja a ênfase na expressão literários. Já Sternberg diz que a Bíblia é um texto polissêmico, ou seja, de vários sentidos, e pode ser interpretado de diferentes maneiras. No entanto, a Bíblia tem um significado que pode ser aplicado de diferentes maneiras. Há também uma leitura filosófica adotada por Coer e por Levinas, que pretende analisar os conceitos e os argumentos presentes nos textos bíblicos e relacioná-los com questões filosóficas mais contemporâneas, usando métodos como a hermenêutica filosófica, a fenomenologia ética e também a crítica da ideologia. Ricoeur, por exemplo, diz que a Bíblia é um texto que nos interpela e nos convida a pensar sobre o sentido da vida. Veja, convida a pensar. Ela não ensina o sentido da vida. Já Levinas diz que a Bíblia é um texto que nos ensina a face do outro e nos chama à responsabilidade ética. Quando a Bíblia, cremos, ensina sobre Deus e nos chama à conversão, ao arrependimento e a uma mudança de vida, como diz Paulo em Atos, capítulo 26, versos 19 e 20. Há também a leitura sociológica, que é uma metodologia interpretativa que é adotada por Bruggeman e por Cohn. Eles pretendem interpretar a Bíblia à luz das relações sociais e do exercício de poder presente na sociedade através de métodos como análise sociológica e estudos de gênero. Por aí você vê uma ideologia marxista e uma ideologia mais progressista. Bruggeman, por exemplo, diz que a Bíblia é um texto que denuncia a injustiça e anuncia a esperança de um mundo melhor. Cohn, por exemplo, diz que a Bíblia é um texto que deve ser interpretado a partir da perspectiva dos pobres e dos oprimidos, e não da perspectiva de Deus e do Espírito Santo.